Oi, produção! Já estamos ao vivo? Mas, rapaz, ninguém me avisa nada aqui, né? Ninguém me avisa nada. Chegamos, hein? E chegamos com a voz ainda se recuperando, mas pronta para tocar o projeto que é a minha paixão. Oxe, que danada é isso! Tudo bem com vocês, pessoal? Excelente. Semana passada não tivemos, né, em virtude de um desacordo aí de agendas em relação ao nosso convidado, mas cá estamos nós, como prometido, para dar continuidade a esse projeto que, como eu disse, é a nossa paixão. Hoje o tema é polêmico, hein? O tema é o seguinte, o tema diz o seguinte: o que a faculdade não te ensina para que você seja um contador de sucesso. Tema polêmico, hein? Pessoas dizem que a faculdade é o suficiente para que efetivamente você possa exercer a função de contador. Outros rebatem, dizendo que a faculdade na verdade não ensina nada para que efetivamente você possa conquistar o seu objetivo. Então o tema é polêmico. E para discutir, para conversar, para trocar uma ideia sobre esse tema, a pessoa tem que ser mais do que especial. Eu vou trazer o contador mais bonito do Brasil. E aí, produção? Não. Não estou falando de Pedro Neri, não. Pedro Neri já esteve aqui no nosso projeto, hoje que danada é isso. Um abraço pro nosso amigo Pedro. Mas eu não estou falando de Pedro Neri, não. Eu estou falando nada mais, nada menos do que do contador youtuber. Eu estou falando de Altair Alves. Pois é, pessoal, ele será o nosso convidado para a gente discutir um pouco mais sobre essa questão, sobre esse tema que causa tanta divergência quanto a... Será que de fato a faculdade não te ensina o necessário para que efetivamente você possa ser um contador de sucesso? Então vamos discutir, vamos trazer quem efetivamente interessa para a nossa conversa. A produção vai me ajudar aqui a convocar a Altair para esse nosso bate-papo, para que a gente possa iniciar da melhor maneira possível. Enquanto isso, eu vou dar Vou falar nada mais, nada menos com o contador mais bonito do Brasil. Então é o mínimo que eu posso entregar para ele, tentar de alguma forma igualar. Vamos lá. Será que a Altair consegue entrar agora? Vamos ver. Isso eu vou arrumando aqui, ó. A produção está tentando um contato com o Altair. A gente tinha marcado pontualmente, como vocês sabem, às 12 horas. Olha eu aqui. E cá está ele. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Eu estou ótimo. E você? Melhor agora falando com o contador mais bonito do Brasil. Não sei se eu estou à altura. Estava tentando me organizar aqui. Não, agora. tá à altura. Ó, e você está entre os 10, tá? Segundo a pesquisa, você está entre os Maravilha. 10 mais bonitos, hein? Muita gente achou que eu ia conversar com Pedro Neri. Eu disse, não, isso é intriga da oposição. Quem ia conversar com quem? Ele chama-se Altair Alves. O pessoal pensou que você ia conversar com quem? Pedro Neri ou Pedro Neri? Pedro Neri, não. Pedro Neri não está nem na lista. Não está na lista? Ah, rapaz, eu também tinha essa impressão, mas eu tinha receio de falar. Não, tá não. Mas, meu amigo, é um prazer estar aqui com você, é um prazer poder contribuir, prazer poder levar conhecimento e ajudar empreendedores em todo o Brasil, que é uma das nossas paixões, é realmente gerar conhecimento para que essas pessoas possam ter cada vez mais resultado. Isso, perfeito. Na verdade, nós que agradecemos. Fiquei muito feliz quando a produção me confirmou que você tinha aceito de imediato participar do nosso projeto. Então, de fato, desde já, eu agradeço a sua participação e já faço a primeira pergunta, que é baseada no nosso tema, que é o tanto quanto polêmico, que diz que a faculdade não te ensina o necessário para que, efetivamente, você possa ser um contador de sucesso. Na tua opinião, analisando o contexto do mercado contábil hoje, isso é uma falácia, um mito ou, de fato, é uma verdade? Se trata de uma realidade? Eu acho que não só essa questão da faculdade de contabilidade, mas que todas as faculdades não preparam realmente a pessoa profissional para atuar no segmento que ele vai atuar. Tendo em vista que existe uma certa complexidade, eu acho que em todas
áreas científicas, porque você pode atuar em vários segmentos, né? Então, por exemplo, você pega a contabilidade, você pode ser um cara que trabalha em custos, você pode ser um cara que trabalha em tributos, diretos, indiretos, você pode ser um cara que trabalha numa contabilidade mais gerencial, ou você pode ser um empreendedor contábil. Então, ela traz uma visão, qualquer profissão traz uma visão muito genérica, né? Uma visão muito genérica, uma visão muito expansiva do conhecimento, tendo em vista que você pode escolher, depois da sua formação, atuar em qualquer segmento que você estudou dentro daquela ciência. Então, eu acho que nunca uma universidade vai preparar um profissional para realmente atuar de forma significativa onde ele escolher atuar. Por isso que a experiência prática de um estágio ou de um trabalho dentro de uma organização voltada para aquilo que você quer empreender no futuro, pode te ajudar a ter uma visão clara, né, e objetiva do que realmente é aquilo que você quer fazer. Isso. Na verdade, quando eu propus esse questionamento, além dessa questão que você colocou muito bem, do ponto de vista da especialização, né, já que a faculdade ela tende a ser um tanto quanto generalista, ela aborda tudo um pouco para que você, no momento futuro, possa se debruçar sobre aquilo que efetivamente tem uma identificação maior, mas também da perspectiva das habilidades. Eu acredito que hoje o contador, além dessa questão técnica, né, que a faculdade, a universidade está atrelada, ele também tem que desenvolver, ou está tendo que desenvolver outras habilidades para que ele possa ter um melhor posicionamento dentro do segmento contábil hoje. E eu acredito que você é um exemplo disso e que me leva ao segundo questionamento, né? Hoje você é uma realidade, hoje você é uma autoridade dentro do nosso segmento e tem muita audiência, mas eu acredito que nem sempre foi assim. Aí eu queria ouvir de você um pouco a sua história, a sua trajetória, que eu já conheço, mas seria importante compartilhá-la, dando foco justamente nessas habilidades que você teve que desenvolver, que você percebeu que teria que desenvolver e vem desenvolvendo ainda, para ter um melhor posicionamento dentro do segmento contábil. Isso, eu acredito muito que, assim, primeiro, o que você falou da autoridade, né, de você construir a autoridade, é uma análise que a gente precisa fazer, porque a autoridade é algo que as pessoas percebem de você, né? Não é você que se auto-intitula autoridade em algum segmento, mas as pessoas reconhecem pelo teu trabalho e pela tua dedicação que você é uma pessoa que agrega valor. Então eu entendo que para construir isso, você primeiro tem que estar muito claro qual que é o seu posicionamento dentro do mercado que você está, e falar e gerar conteúdo para aquele público-alvo específico que é do teu interesse, que você de verdade quer agregar valor. Então, quando eu olho para o Altair, como eu construí isso, primeiro, um propósito muito claro, né, de querer contribuir. Então, eu enxerguei isso lá atrás e falei, poxa, a única forma de eu mudar, e até eu comecei a gravar conteúdo, eu já escrevia muito, foi voltado justamente para aquela pessoa que entendeu que o mercado, né, a percepção do cliente de valor em relação à minha profissão, dependeria do meu posicionamento. Porque quando eu cheguei no mercado contábil, muitas pessoas falavam o seguinte, pô, Thaí, o contador não tem valor, as pessoas deixam de pagar. Poxa, era um tempo que as pessoas tinham inadimplência, o contador não recebia, né, os seus honorários em dias. Hoje, a nossa empresa, uma das nossas empresas, né, voltada para o mercado de contabilidade, nós temos uma inadimplência quase próximo de zero, até porque nós podemos cortar o serviço com base no contrato em 14 dias de atraso. A gente corta o serviço. Então não tem esse negócio da pessoa ficar 1 mês, 2, 3, né, devendo. Então eu entendi isso, eu entendi que para eu mudar a percepção de valor do cliente por mim, pela minha empresa, eu teria que me posicionar e teria que gerar conteúdo, e teria que educar e mostrar o nosso valor para o cliente. Então a gente trabalhou muito essa questão de primeiro entender claramente essa falta de percepção de valor do cliente e saber que era obrigação minha como contador, né, gerar essa autoridade para as pessoas. Então isso me fez ter esse posicionamento desde o começo, né, tanto escrito, depois com o vídeo, de ser protagonista, de não esperar que o meu cliente percebesse isso de forma automática, porque isso nunca ia acontecer, mas provocar isso através do conhecimento e através da educação empreendedora.
Perfeito. E por que, na verdade, o YouTuber não, desculpa, o YouTube, por que especificamente essa ferramenta? Porque hoje, como eu disse, é uma realidade, né? As pessoas trilham efetivamente esse caminho das redes sociais como forma de produzir conteúdo e, por consequência, buscar essa autoridade. Mas por que você, o Altair, lá atrás, como é que girou a chave e enxergou que o YouTube poderia ser, de fato, essa ferramenta que poderia trazer esse diferencial para você como contador e, por consequência, te auxiliar nessa formação, nessa construção melhor da autoridade? Então, eu pensei primeiro a gente entrar num processo de educação. Então, quando eu percebi que o YouTube poderia ser uma boa ferramenta, eu já vinha fazendo um processo de educação através dos blogs, né, através dos nossos sites, que a gente colocava lá. Assim, a gente já escrevia muito conteúdo para ajudar empreendedores, né, principalmente na área de abertura de empresa, tributação, contabilidade. Então, a gente já fazia isso. Quando eu vim para o vídeo, eu entendi o seguinte: poxa, as pessoas começaram a copiar nosso conteúdo, né? E aquele conteúdo escrito que as pessoas copiavam para o site delas, né, sem pedir nem autorização, me motivou a começar a gravar conteúdo em vídeo, porque eu falei, poxa, se as pessoas forem me copiar, se as pessoas forem fazer aquilo que eu estou fazendo, elas vão ter que colocar minha cara lá, elas vão ter que colocar eu lá. Então, a única forma delas me copiarem é publicando meu conteúdo e mostrando a minha cara. Então, não vejo problema da pessoa me copiar a partir de agora, porque ela vai estar me dando audiência. Então, uma das formas de eu entender que o YouTube seria um bom caminho é que as pessoas já estavam me copiando e eu precisava fugir disso daí. Quando eu comecei a distribuir conteúdo e consegui entender claramente que o YouTube seria uma ferramenta de forma recorrente, não só de educação, mas de captação de clientes, aí eu me motivei mais ainda a continuar distribuindo conteúdo, porque eu falei, poxa, é um caminho, primeiro, recorrente, porque eu coloco um vídeo lá, se eu posicionar o vídeo, as pessoas vão assistir. Tem vídeos que eu coloquei em 2015, que as pessoas assistem ainda hoje, em 2022, esse vídeo, e isso me gera resultado, me gera cliente. Eu entendi que o YouTube seria o melhor caminho. Então, comecei por um motivo, entendi os benefícios da plataforma e depois fui criando ali novos cenários dentro de tudo isso e entendendo que cada gente tem uma leitura diferente disso, mas a leitura central é a educação empreendedora e, em segundo, a captação de novos clientes para nossas empresas. Perfeito. Pegando um gancho no que você acabou de comentar, quanto a essa questão da cópia autorizada ou não autorizada, a questão do replicar a imagem, a gente hoje vive um momento justamente disso, né? As pessoas, aí eu falo especificamente da classe contábil, no sentido de tentar desenvolver essas oportunidades, às vezes ou muitas vezes acaba copiando o conteúdo de outros e não tendo a identidade, né? A sua própria individualidade, que me leva a uma das suas publicações. Você vai falar sobre identidade, você faz esse questionamento: quem sou eu? Né? Então, qual a importância que você tem nesse processo de formação desse contador, cada vez mais adaptado a essas novas exigências, dele preservar a individualidade dele, ou seja, ele ter a referência ou as referências, as autoridades daquele segmento, mas que a partir dali ele possa desenvolver um trabalho mais autoral, mais individual, dentro de que ele, como pessoa, considera ideal para a realidade dele. Então, antes de responder a sua pergunta, vou responder a dúvida de um colega aqui, que ele colocou aqui, ó, ele colocou, eu estou na área há 35 anos, e estou muito chateado com alguns profissionais colegas que não dão valor à nossa profissão. Olha como é importante isso, né? Quando a gente olha, né, tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente percebe que cada profissional cria a sua própria valorização. Então, respondendo aqui à pergunta do colega, a única forma de a gente vencer isso é se autovalorizando. Então, não consegui te ouvir. Voltou? Voltou. Por que eu tenho que criar, né? Por que eu tenho que criar uma certa... deixa eu até...
Perdemos o sinal com o Altair. Mas vamos ver se a gente consegue recuperar. Voltei. Ok. Beleza. Por que eu tenho que criar, respondendo um colega aqui, por que eu tenho que criar essa questão de autoridade minha? Porque eu não posso depender do colega. Porque a decisão do colega de valorizar ele ou não é dele. Então eu não posso comprar essa briga. Entendeu? Então, assim, eu posso falar com o CRC, eu posso denunciar um colega que está fazendo avitamentos de honorários, eu posso fazer um monte de coisa, mas são coisas que não dependem de mim. Então, uma das coisas que eu acho que é bem importante a gente pensar é justamente criar uma situação onde você não dependa de outras pessoas, não dependa de conselho, não dependa de ninguém. Então, buscar essa autorresponsabilidade para a gente e desenvolver essa autoridade que vai diferenciar. Então, por exemplo, se o colega aqui cria esse posicionamento estratégico dele dentro do mercado, as pessoas que vão olhar para ele vão olhar de forma diferenciada, não vão olhar da mesma forma que olha para aquele concorrente que não está se valorizando. Por quê? Porque a entrega dele é muito diferente da sua entrega e a percepção de valor do cliente é muito diferente de um e de outro. Então, uma das formas de vencer tudo isso é você se posicionando e não ficando passivamente assistindo tudo, ir para cima e realmente fazer o seu. Quando você traz a questão da individualidade, que você perguntou, das pessoas se espelharem em pessoas que estão tendo resultado, mas de uma certa forma criar sua própria identidade, isso acontece muito através dos vídeos. Por quê? Porque eu faço vídeo, o Pedro faz, o Anderson faz, o outro faz, todo mundo faz, mas cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma de falar, cada um tem uma forma de ensinar, cada um tem um posicionamento que é único. Então, a forma de individualidade, ela está ligada justamente a essa questão da apresentação, da emoção que você coloca, da paixão que você tem por aquilo, de tudo que você faz que é único seu. Então, essa pessoalidade, ela vai acontecer na comunicação, seja ela escrita, seja ela falada, ela vai ter uma identidade própria. E é essa identidade que cria a conexão com pessoas. Então vai ter pessoas que vai conectar contigo, comigo, com outros e outras pessoas, justamente pela forma de falar e pelo posicionamento que você tem em relação aos seus valores e aos conceitos que você tem de crenças, né, que podem ser crenças impulsionadoras ou pode ser crenças limitantes, dependendo da sua visão. Então eu acho que uma forma de criar isso é desenvolvendo conteúdo. Então todo mundo que está falando alguma coisa, ele tem uma identidade própria. Então, se espelhar nas pessoas, no que elas fazem, por exemplo, eu vou criar um conteúdo sobre Simples Nacional para advogado. Certo. Você concorda comigo que se você for fazer um conteúdo de Simples Nacional para advogado, você vai ter que usar o mesmo título? Não tem outro título. É Simples Nacional para advogados. Então, você vai ter que falar a mesma coisa que eu falei, mas você vai falar do teu jeito, com o teu entendimento, com as tuas palavras. Então isso torna todo produtor de conteúdo único. Então não existe uma cópia, porque quando eu vou copiar, vou me espelhar numa ideia, eu não vou copiar as palavras do Altair 100%, mas eu vou falar com as minhas palavras aquilo que o Altair falou. Isso não é cópia, isso é inspiração. Agora, cópia é quando você pega o conteúdo da pessoa, escrito, e joga no teu blog e fala, ó, isso aqui foi eu que fiz. Isso é uma cópia. Agora, você se inspirar, né, a inspiração, ela te torna único. Eu acho que a inspiração, ela torna cada produtor e cada criador de conteúdo único, na minha visão. Perfeito. Trazendo essa questão do agir, da individualidade, ou seja, o mundo só vai mudar se eu, de alguma forma, fizer com que esse mundo haja. E que nunca é tarde para iniciar. Qual seria a dica de ouro que Altair Alves deixaria para quem está assistindo a gente? No sentido de que vou jogar, vou iniciar, vou mudar. O que fazer? Primeiro de tudo, né, é ter clareza do jogo que você quer jogar. Então, muitas vezes, não tem como, por exemplo, você se desenvolver, você realmente gerar resultado, se você não tem um propósito claro e definido. É necessário que você entenda, por exemplo, eu não tenho como jogar futebol com regra de voleibol. Eu não tenho como entrar numa quadra de vôlei, né, e pensar que eu estou jogando basquete. Não dá.
Eu tenho que seguir uma regra. Existe uma regra, procedimentos, e eu preciso cumprir isso. Então, primeiro de tudo, eu preciso ter clareza do jogo que eu quero jogar. Por quê? Se eu quero me posicionar como autoridade, eu sei que eu vou ter que me expor, eu sei que as pessoas vão me ver, eu sei que eu vou ter que vencer o medo da crítica, o medo do julgamento, eu vou ter que vencer esse medo. Então, antes de eu entrar nesse jogo, eu tenho que ter essa clareza do que vai acontecer comigo para que eu possa jogar o jogo. Um outro ponto é poder entender o que eu quero com esse jogo. Tá, o que eu quero com a minha comunicação? Eu quero conquistar clientes para a minha empresa e, de uma certa forma, educar também e ajudar com conhecimento as pessoas que estão dentro daquele ecossistema. Então, eu preciso, no segundo momento, então, quando eu venço essa questão do medo, da insegurança, do julgamento, é saber o seguinte: ok, agora, para quem eu vou falar? Eu preciso definir um público-alvo. Depois que eu decido para quem eu vou falar, eu preciso decidir o que eu vou falar. Depois, como eu vou falar isso. Porque quando eu entendo esse jogo, então, assim, eu já sei que eu tenho que vencer o medo, eu já sei que eu tenho que definir um nicho de mercado, eu já sei o que eu vou falar e como eu vou falar. A partir daí eu preciso ter disciplina, resiliência. Por quê? Porque quando você está se transformando numa autoridade, não é da noite para o dia. Não é gravando um vídeo, não é gravando 10, não é gravando 50 que vai te tornar uma autoridade. É você realmente ter resiliência e ter propósito sobre aquilo. Então, quando você entende esse jogo e você entra nele, você vai dar o tempo suficiente necessário para que isso dê resultado. Não adianta hoje eu plantar uma árvore que demora 2 anos para dar fruto, se eu não estou preparado para esperar 2 anos. Então, o que eu tenho que plantar? Eu tenho que plantar, sei lá, uma alface, que daqui a 40 dias, sei lá, eu vou poder colher. Então, se eu não entender, não ter essa clareza, né, que tudo que eu vou fazer, o tempo é um dos fatores preponderantes para gerar resultado, eu já entro errado. Então, essa construção, passando por essas fases que nós tratamos aqui, o ponto central é o tempo. Então, eu quero dizer, o que eu quero dizer? Se eu vou plantar uma árvore que vai me dar fruto daqui a 2 anos, eu tenho que estar preparado para isso. Se eu não estou preparado para isso, eu tenho que plantar alface, que vai me dar resultado imediato. Então, por exemplo, no meu marketing, o que pode me gerar resultado imediato? Link patrocinado. Agora, se eu for fazer marketing pensando em médio e longo prazo, eu posso entrar no orgânico, porque isso vai me gerar resultado em médio e longo prazo. Mas eu não posso fazer um vídeo hoje pensando que amanhã, daqui a uma semana, eu estou cheio de clientes, porque isso não vai funcionar. Então, eu acho que para quem quer começar, para quem quer iniciar, essa clareza, em resumo, né? Entender, então, o teu propósito, do que você quer com isso, o propósito, vencer as crenças, o medo, descobrir quem é meu público-alvo que me interessa, descobrir o que eu vou falar, como eu vou falar e ter disciplina e resiliência para esperar o tempo o tempo necessário para essa plantação gerar fruto. Eu acho que esse passo a passo leva qualquer pessoa a ter resultado naquilo que ela quer fazer na vida. Perfeito. Então, Daí, gratidão. Obrigado pela disponibilidade do teu tempo, que você tem corrido. Obrigado por todos os insights e conteúdos que você trouxe para a gente nessa live. E desde já, gratidão, muita gratidão. Beleza, estamos aqui realmente para contribuir, para ajudar as pessoas, né? Não importa o tamanho do público, né? Para mim, se tem 1 ou 2 pessoas, a gente está falando. Isso. Então, até ele voltou e falou aqui, né? A classe contábil, deixa eu só ver aqui atrás. Eu concordo com você, Altair, mas cansei, estou mudando. E hoje, advoga mais do que... Não sei se... Mais do que atua, eu advogo mais do que atuo na contabilidade. A OAB é uma entidade muito mais séria que o CRC, né? E aí colocou, a classe contábil está voltando a ser o guarda-livre, infelizmente, abração. Então, eu entendo, né, eu compreendo, né, o pensamento dele, né, faz sentido no ponto de vista operacional das coisas, né, que a OAB ela tem uma representatividade até pelo ecossistema que ela está envolvida, né, legal do país, ela tem uma representatividade maior, mas eu vejo também o CRC fazendo um papel de atuação. Eu vejo muito CRC, por exemplo, como o Rio de Janeiro, que é onde eu acompanho bastante, palestras, faço evento. Eu vejo um CRC muito mais protagonista, tentando ajudar, né,
a classe a evoluir. Então, eu acho que é um papel também de nós, contadores. Eu entendo que o nosso colega aqui, há 35 anos atrás, quando ele começou a atuar, era totalmente diferente. Nós passamos hoje por muita transformação. Quando a gente olha, por exemplo, como que era a nossa relação com o cliente antigamente? Era uma relação de muita autoridade, porque não havia questionamento. Então, a pessoa não tinha internet para perguntar, não tinha internet para achar outros profissionais, ela não tinha acesso aos órgãos públicos, que nem o contador direito tinha acesso às informações, era muito difícil, né? Então, esse processo gerava uma autoridade para o contador sem muito esforço. Você se tornava uma autoridade simplesmente por ter aquela profissão, que a informação era restrita, né? Que não tinha um apoio governamental sobre isso, e as pessoas necessitavam disso obrigatoriamente, sem ter por onde recorrer a não ser o contador. Quando veio a informação aberta, né, quando veio a internet, que a pessoa pode perguntar, pode questionar, a gente teve uma mudança de cultura, né? Então, assim, e a mudança de cultura ela está acontecendo também para os órgãos públicos, que estão também, né? O pessoal já está por aqui, então está exigindo também que haja mais automação, que haja mais interação com o próprio contribuinte. Do outro lado, a gente tem também o contador, que teve também que mudar o seu posicionamento. Por quê? Porque começou a ser questionado. Da mesma forma que está acontecendo também com o médico. Da mesma forma que está acontecendo com o advogado. Advogados. Não tem jeito, o cara vai lá e pesquisa. Ele acha um especialista falando. Quando ele senta na mesa para falar com você, ele já não é mais aquele leigo que aceita qualquer coisa que você vai falar. Ele vai te questionar. E esse é o desafio de profissões que estão ligadas ao conhecimento, como médico, como advogado, como contador, né? Que tem cada dia mais aumentado o questionamento pela forma com que o teu público-alvo e o teu cliente está sendo educado. Então não tem como a gente fugir hoje dessa mudança mental e de posicionamento. Por quê? Porque há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, era um modelo totalmente diferente do que a gente tem hoje no mercado contábil. Então eu entendo, né, o posicionamento do colega, faz sentido sim, que mudou muita coisa, mas eu acho que é um momento onde nós temos, eu acho que o advogado, o contador, o médico, a gente vai ter que sair de trás da mesa mesmo e ser protagonista e educar e falar. Porque, por exemplo, se eu tenho hoje uma contabilidade barata, que não resolve nada para o meu cliente, eu preciso pensar que se eu quero entregar um trabalho diferenciado, que ajude, que agrega valor para o meu cliente, eu tenho que me posicionar. E eu tenho que falar para ele, olha, cliente, sabe isso que você está vendo aí? Cara, não existe. Nós temos um outro modelo. Sabe por quê que 50%, meu cliente, das empresas morrem no Brasil? Porque falta conhecimento de planejamento, gestão e mentalidade do empreendedor. Eu, como contador, eu posso te dar tudo isso. Mas ele não espera isso do contador hoje. Por quê? Porque a imagem, o arquétipo que foi criado do contador na mente coletiva do empresário brasileiro é totalmente diferente daquela que a gente está falando aqui. Então, não adianta eu me posicionar passivamente e esperar que o meu cliente entenda isso. Não, eu vou lá, educo os meus clientes, que eu quero que entenda que eu sou desse jeito e que eu posso gerar mais resultado. O cliente entende e entra em contato comigo e me valoriza na contratação, porque ele sabe que eu não sou aquele arquétipo coletivo que foi criado, eu sou aquele contador que realmente está decidido em mudar a vida do empresário e ajudar ele como ele tem que ser ajudado, com uma contabilidade cada vez mais consultiva e participativa. Eu acho que essa mudança, ela está não só no âmbito de conselho de classe, não só no âmbito operacional contábil, no âmbito social, mas nós temos esse tripé. Então, eu acredito que se a gente se posicionar bem, nosso conselho de classe evoluir e também defender isso, e a gente educar o nosso cliente, ser o contador aqui, que nem o Thiago está falando, o contador ativo, né? O contador que vende aqui, nosso amigo, está falando aqui, ó, infelizmente o contador tem medo de se posicionar como consultor. É isso. Então a gente tem que também sair desse, né, arregaçar a manga e falar, beleza, eu entendi que só depende de mim para gerar esse resultado. Então eu não vou, né, cruzar os braços e esperar a sociedade, esperar conselho de classe, esperar qualquer outra pessoa. Acho que a ideia central aqui, amigos que nos ouvem, é o seguinte, nós estamos chegando num momento da nossa vida empresarial,
do mundo, não só do nosso país, do mundo, que está ficando claro que o jogo é individual. Então, o meu jogo de classe, né, o meu jogo de classe é, e aí quando eu falo jogo individual, vamos separar uma aspas aqui, tá? Porque o meu jogo não pode ser totalmente individual, porque ó o Bruno entrando aí, ó o Bruno aí, ó, o rei dos médicos aí. Olha só, a gente precisa pensar o seguinte, o meu jogo pode ser individual, quando eu falo de posicionamento estratégico, geração de valor para chamar o cliente para contratar meu serviço. Mas o meu jogo tem que ser em grupo quando eu falo da mudança de visão do empresário em relação ao contador. Então, quando eu quero que o empresário... Porque não adianta só o Altair fazer conteúdo. Não adianta só o Bruno vir aqui e falar o seguinte, cara, você consegue conquistar clientes médicos, vender recuperação tributária para os médicos, você consegue fazer um valor muito mais alto se só o Bruno acredita nisso. Então, eu tenho que falar, o Bruno tem que falar, você tem que falar, outras pessoas têm que falar, para que a mente coletiva do empresário entenda isso. Porque senão, torna individual, que é o que está acontecendo agora. Eu estou falando com o meu cliente, individualmente ele olha e fala, pô, tem um cara diferente aqui. Mas olha só, se outras pessoas viessem fazendo isso antes, o que acontecia? Quando ele fosse me procurar, na mente coletiva ele fala, cara, o contador é a porta. Eu tenho uma frase que eu falo, o contador é a porta de entrada do empreendedorismo do Brasil. Então, ele entende o seguinte, cara, o contador como porta de entrada e estratégico, cara, é um cara que muda a minha vida empresarial. Ele já ia procurar o contador com essa visão, não com a visão de preço, não com a visão de valor voltado ao monetário, mas o quanto realmente você pode agregar. Perfeito. Na verdade, a ideia de propor essa temática é justamente para abarcar todas as questões que você acabou de abordar de maneira tão ampla. É justamente discutir, entender que há uma mudança de comportamento, há uma mudança de cultura, mas que cultura não se muda de um dia para o outro. Você precisa de um movimento em cadeia, é um processo lento e gradual, mas que precisa ser iniciado em algum momento para que efetivamente a gente não fique recorrentemente discutindo sobre a importância ou não, ou sobre a participação no conselho de classe, do governo, e nos omita de agir no sentido de mudar a realidade atual. Altair, obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, por todo o teu conteúdo, e até a próxima. Até, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.